Evangelho de João, capítulo 7, do verso 37 até o final do capítulo. Diz assim a Escritura Sagrada: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga o homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia. Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Oremos, irmãos. Maravilhoso e eterno Deus, tua palavra é lida, Pai, e agora é explicada, Senhor, para que compreendamos as tuas maravilhas, Senhor. Abre nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que possamos saber quem tu és. Não de outra forma, Senhor, senão daquela que tu estabeleceu para nós, tua palavra, Deus. Fala ao nosso coração por tua palavra, Senhor. Cria um novo coração em nós, Pai. Nos dá um espírito inabalável, Senhor, por tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos entendido o que representa a incredulidade, né, quando você não crê no Senhor, e ao mesmo tempo, né, por contraste, a gente entende o que seria fé exatamente, o que é você crer no Senhor. Porque a incredulidade é você se distanciar de Deus a tal ponto de que você quer fazê-lo desaparecer. Os homens se levantaram para prender Jesus e matar Jesus. E essa foi a expressão da incredulidade deles. Mas o que é fé exatamente? O que você crê no Senhor? Porque é impressionante, né? O livro de João, ele ensina para a gente de forma muito didática, muito lúdica, né, o que é fé. Quando ele diz, por exemplo, que fé é comer de Jesus, que fé é olhar para Jesus, que fé é andar com Jesus, que fé é beber dele. Isso é uma forma que João usa, que Jesus usa, para que a gente compreenda que a fé, ela é uma expressão de intimidade tão intensa, tão forte, que você se torna um com Ele. E aqui mais uma vez isso se repete. Isso é tão real, irmãos, e a igreja ainda estava compreendendo isso, mas isso é tão real, que Deus habita dentro de nós. Deus habita dentro do crente. Ele mora em você. Ele não só mora ao seu redor, ele não só mora no meio da igreja, ele mora em você, se você crer. Se você crer nele.
Mas o que é crer exatamente? Ele diz para nós assim, verso 36, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí, irmãos, vê que convite impressionante, né? Quem é que pode ser isso? Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Esse texto, essa forma de Jesus se expressar, ela revela algo maravilhoso. Primeiro a respeito de nós, e depois a respeito dele. Porque ele olha assim para nós diz assim: se alguém tem sede, e ele descreve o nosso estado. Ele diz: vocês estão vazios, vocês precisam ser saciados. E aí ele apresenta a solução: venha a mim, venha a mim. E ele revela o resultado: no seu interior fluirão rios de águas vivas. Que impressionante, né? Mas imagine, o que significa isso para os judeus exatamente? Deixa eu explicar isso para vocês. E aqui eu queria passear um pouco no Antigo Testamento, porque toda a linguagem do Evangelho de João, ela está apoiada no Antigo Testamento. Precisa entender que linguagem é essa exatamente. Porque, vejam só, a gente tem aprendido aqui em João que Jesus, ele é tudo, exatamente porque ele cumpre todas as coisas, né? Porque a gente entendeu isso, por exemplo, quando no capítulo 2 ele disse assim: porque vocês vão destruir esse templo, mas eu reconstruirei ao terceiro dia. E ele falava do seu corpo. Ele está dizendo, aquele templo que a gente acabou de ler, que a gente leu aqui no início da liturgia, o templo de Salomão foi destruído, ele se foi, mas Jesus é o templo, ele cumpre perfeitamente essa imagem. E isso é verdade em relação às festas que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Por exemplo, a gente viu aqui que estava acontecendo uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. E essa festa, ela é interessante como ela ocorre. Vou tentar explicar para vocês, mas a Festa dos Tabernáculos, ela representa um período de Israel em que eles caminhavam pelo deserto e eles habitaram em tendas. E a ideia aqui do povo caminhando no deserto, aí eles paravam para descansar. Moisés montava o tabernáculo, o povo montava a tenda e ficavam ali. E eles montavam a tenda no dia seguinte e caminhavam, e assim até a terra prometida. E aí foi aí instituída a festa dos tabernáculos, que significa exatamente o fato de que Deus nos livrou do deserto. E mais ainda, significa nós não pertencemos a esse mundo. A gente está de caminhada por aqui. Nós somos peregrinos nesse mundo. A gente não monta o nosso império nesse mundo. A gente está passando por aqui. Mas aí essa festa ela foi formalizada. É interessante como ela ocorria, né? Porque quando o templo foi construído, o sacerdote ele ia com o povo uma vez por ano. Ele ia até o rio, eles pegavam a água e eles vinham cantando, e eles vinham até o templo, e o sacerdote com aquela água, ele derramava aquela água ali em volta do altar, enquanto eles cantavam. E aquela água ali representava algo, exatamente essa imagem que Jesus quer ressuscitar aqui. Eu queria que vocês abrissem, por favor, comigo, em Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, é o terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 23. A partir do verso 33, por favor, irmãos. Levítico capítulo 23, a partir do versículo 33.
verso 33 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês último, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Por favor, verso 39. Verso 39 diz assim: porém aos 15 dias do mês 7, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros. E por 7 dias vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui ele está descrevendo a festa dos tabernáculos, em resumo, como ela deveria ocorrer. Queria que vocês abrissem, por favor, em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, é um livro anterior ao Levítico, tá? Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, versículo 1 diz assim: Êxodo 17, verso 1: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então chamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhes resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horeb. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vejam só, irmãos, antes da gente caminhar, é importante aqui a gente entender qual é a relação, o que é que expressa a vida do povo no deserto, e a relação deles com Deus, é exatamente a tentação deles no deserto, e a necessidade que é expressa por eles, porque eles sentiram sede. Mas quem saciaria a sede deles? E aí, naturalmente, o povo procura alguém para saciar a sua sede. Eles estão no deserto e eles querem algo para saciar a sua sede. Mas o que vai saciar a minha sede? E aí o povo murmura. E eles dizem: eu estou com sede. O Egito é melhor. O mundo é melhor. Mas aí Deus revela para eles quem pode saciar a nossa sede. E aí Deus manda que Moisés fira a rocha, ele bata na rocha com o cajado, com o mesmo cajado que ele abriu o mar, e a água sai da rocha, milagrosamente.
E Deus sacia a sede do seu povo. Porque Deus provê a água para o seu povo. Isso é importante porque não é por acaso, irmãos, que a igreja caminha no deserto. Porque no meio da necessidade, quem pode saciar a sede do seu povo? E essa é a história da igreja. A gente procura uma maneira de saciar a nossa sede nesse mundo. A gente se esquece que é Deus quem provê isso para nós. Mas aí eu queria que vocês abrissem, por favor, o profeta Zacarias. Fica lá no finalzinho do Antigo Testamento. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Antes de Mateus, tem Malaquias e antes de Malaquias, Zacarias. Por favor, irmãos. No final do Antigo Testamento. Livro de Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12. No versículo 10. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Zacarias, ele profetiza um período em que ele vai cuidar do seu povo de maneira especial, né? Zacarias, capítulo 12, verso 10. Diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias capítulo 12, verso 10. O que o profeta está dizendo aí? Ele está dizendo: haverá um dia em que eu vou derramar o meu espírito sobre o meu povo, como chuva. E ele diz assim: e eles olharão para aqueles a quem ele traspassaram, e eles pranteá-lo-ão, e eles chorarão. Ele diz: como quem pranteia pelo primogênito, pelo unigênito. Alguém morreu. Mas é impressionante o que Zacarias está dizendo aqui. Essa pessoa que morreu, ela tem uma conexão aqui muito forte com o fato de que Deus vai derramar o seu Espírito sobre a igreja. Tá? Ele está falando aqui expressamente do Messias e a morte do primogênito. E aí, se vocês observarem o capítulo 13, só ir para o capítulo 13, versículo 1, por favor. Capítulo 13, verso 1. Zacarias 13, verso 1 diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. E aqui ele descreve como isso vai ocorrer. Diz assim: e naquele dia haverá uma fonte aberta, como um rio, uma água vai brotar. Mas qual é exatamente a função aqui? Essa água vai purificar o povo e vai limpar o povo da idolatria. Essa água vai lavar o seu povo do pecado, da idolatria, da impureza. Eu queria concluir agora, eu vou parar aqui, capítulo 14, no verso 8. O profeta conclui o livro dizendo assim, capítulo 14, versículo 8: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será Senhor, e um só será o seu nome.
Aquele dia sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. O que o profeta aqui ele está recapitulando, né? Ele está repetindo para nós, é que haverá um período na igreja em que Deus vai fazer a água ser derramada sobre o seu povo, a água correr como um rio sobre o seu povo. O que é exatamente isso? Para purificar o povo da idolatria, para lavar o povo do pecado, para lavar o seu povo. O que ele está falando exatamente aqui, irmãos? O que o profeta está falando aqui? E aí Jesus ele aparece, e aí a festa está ocorrendo, mas é impressionante porque o texto diz, é o último dia da festa, é o grande dia, que é o 8º dia. O 8º dia é o grande dia da festa, que é a conclusão. Porque é interessante, né? A gente leu lá em Levítico que todos os dias, do primeiro dia até o 7º, é oferecido são várias ofertas queimadas são oferecidas. Mas aí no último grande dia é oferecido uma oferta. E é reunião solene ao Senhor, é culto ao Senhor. Mas aí nesse último grande dia Jesus aparece, ele diz assim, no grande dia da festa ele diz, aquele que vem a mim, aquele que beber da água que eu ofereço, jamais terá sede, diz, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. De onde é que vem essa água? De onde brota essa água? Que água é essa que sacia a sede do ser humano? Faz aquilo que o Egito não pode fazer. Sacia de tal forma que eu caminho no deserto. De onde vem essa água? Então o profeta diz assim, eu vou fazer chover essa água sobre vocês, e diz, o Espírito de graça e súplica, vocês chorarão como quem chora pelo primogênito. E é maravilhoso, irmãos, porque ele conclui a ideia quando ele diz assim, do que Jesus estava falando? Ele fala, Jesus estava falando do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque ele ainda não havia sido glorificado. Porque o Espírito ele agia, só que de forma especial, específica, mas ele ainda não havia sido derramado sobre a igreja. Porque Jesus ainda não tinha subido para o céu, ele não tinha consumado a sua obra. Mas ele morreu por nós, e ele ressuscitou dos mortos, e ele subiu para o céu. O que aconteceu quando Jesus subiu para o céu? Quando Jesus subiu para o céu, o Pai e o Filho abriu o templo, e o Espírito correu como um rio. E a gente desemboca lá em Atos capítulo 2, no que seria aquela outra festa, que é a festa de Pentecostes. E aí você sabe o que aconteceu, o cumprimento do profeta Joel. As pessoas começaram a profetizar, a falar em línguas. Mas eu queria que vocês abrissem e olhassem comigo Atos capítulo 3 e vissem qual é a conclusão dessa história. Abram, por favor, o livro de Atos, irmãos, no capítulo 3. Atos capítulo 3. Vejam só, quando Jesus subiu ao céu,
No final do capítulo 1, aí no capítulo 2 ele envia o seu Espírito. E aí todo mundo recebe o Espírito do Senhor. É impressionante que logo em seguida Pedro começa a pregar. Ele começa a pregar a palavra. E aí no capítulo 3 ele conclui o seu sermão. Perdão, capítulo 2, verso 37. Capítulo 2, verso 37. Ele diz assim: ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha só, deixa eu descrever para vocês o que aconteceu exatamente aqui. O Espírito veio sobre a igreja, aquilo que havia sido prometido lá no Antigo Testamento, que Jesus pré-anunciou, caiu sobre o seu povo. E aí Pedro ele prega e explica o que está acontecendo. E aí os homens, eles questionam e dizem, mas é interessante que o texto diz assim: e compungiu-se-lhes o coração. Eles choraram, eles se entristeceram, disseram: o que é que a gente tem que fazer agora? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Pedro diz: arrependam-se dos seus pecados, abandonem os seus pecados, abandonem essa geração perversa. E eles foram batizados. Perfeito, irmãos. O Espírito Santo foi derramado. Qual a expressão disso? Como é que eu sei que o Espírito Santo ele vem sobre mim? Qual a manifestação disso? Porque Jesus ele diz assim: e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí alguém pode dizer assim: o que é você ter o Espírito Santo fluindo de você? Eu vou transbordar do Espírito Santo. Será que é sair rodando e cair no chão? Será que é sentir um arrepio e se tremer? O que é ter o Espírito Santo brotando de você, sendo manifesto? Porque o profeta disse assim: eles chorarão, eles prantearão, e esse rio vai purificar o povo dos seus pecados. E aí o apóstolo diz: arrependam-se, abandonem essa geração, abandonem a vida antiga de vocês, vivam uma nova vida, vivam para o Senhor. Isso é transbordar do Espírito Santo, é ser lavado por Ele, é ser purificado da idolatria. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Moço, é tanto texto que a gente podia ler aqui. Porque o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, verso 18, ele diz assim: enchei-vos do Espírito. Mas aí, em Colossenses capítulo 3, ele diz assim: que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração. Enchei-vos da palavra. E aí, quando o Espírito é derramado sobre a igreja, Pedro prega a palavra para o seu povo. Deixa eu insistir um pouquinho mais, só mais um texto. Queria que vocês abrissem Neemias capítulo 8, por favor, irmãos. Livro de Neemias, capítulo 8. Fica lá um pouquinho antes de Salmo, Jó,
Esther, Esdras, Neemias, voltando, tá? Neemias capítulo 8. Eu queria que vocês vissem comigo, por favor, o verso 13, Neemias capítulo 8, verso 13, diz assim: no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem às palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo assim: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde o dia de Jerusalém, filho de Nun, desde o dia de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muito grande alegria, e dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. E eles comemoraram a festa dos tabernáculos. Mas o que é importante aqui, no final ele diz assim: e dia após dia, eles leram o livro da lei. Eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos: qual é a grande manifestação de que o Espírito Santo habita no meio do povo de Deus? Qual é o grande sinal de que o Espírito Santo habita dentro de mim? O primeiro sinal é que a palavra de Deus habita em mim, que essa igreja é bíblica, que a pregação é bíblica, que os cânticos são bíblicos, que as orações são bíblicas, que Ele habita em mim, que a minha vida é bíblica, que eu vivo pela palavra do Espírito, de que eu me arrependo todos os dias do meu pecado, que eu abandono tudo aquilo que desagrada ao Senhor, de que eu tenho sido purificado da minha idolatria. Isso é o sinal do Espírito Santo. Exatamente o que Paulo diz quando ele fala assim: que ser cheio do Espírito Santo, você dá os frutos do Espírito Santo. Você vive para Ele. Você vive para Ele. Que triste é, irmãos, a gente vê a igreja hoje, igreja moderna, falando tanto do Espírito, tanto do Espírito, tanto do Espírito Santo, tendo tanta manifestação do Espírito Santo na igreja, segundo eles dizem, mas não há mudança de vida, uma mudança de caráter. Como é que pode eu dizer que o Espírito Santo habita em mim, se eu não pareço nada com Ele? E aí entendam que é exatamente assim que eu revelo que a minha sede foi saciada, que a minha fome ela tem sido matada, que o Senhor é a minha alma, que o Senhor é a minha rocha.
Porque Jesus enviou o seu Espírito para me consolar. O que é esse mundo, irmãos? A gente passa por um deserto. Mas o que é a riqueza do faraó? O que é o prazer do Egito? Comparado àquilo que Deus tem para oferecer para nós no seu Filho. Se você ama o Senhor, se você é um verdadeiro adorador, você deve buscar o Senhor na sua palavra. Você deve viver conforme a palavra do Senhor. Você deve orar pelo Espírito, com o Espírito. É por isso que ele é chamado Espírito de graça e de súplicas. Ele deve guiar a sua oração. Ele deve guiar você. Você deve viver para Ele. E aí percebam, né, que imagem impressionante. O que é a igreja? O que é a igreja? Como é que Deus habita no nosso meio? Como é que a gente pode viver de modo superficial, sabendo que o Espírito flui como um rio? Como é que eu posso viver raso, sabendo que Ele é como o mar? Como é que eu posso murmurar tanto, sabendo que Ele cai como chuva sobre o seu povo? Porque é assim que o salmista dizia. Quando ele tinha sede, ele dizia: Senhor, como uma corça a minha alma está, como uma corça sedenta a minha alma, como um solo rachado, seco, está a minha alma, vem como chuva sobre mim. E a gente fica procurando esse mundo vazio, inútil, e fica se banhando e se deliciando na ilusão desse mundo. A gente passa horas e horas se deleitando em coisas fúteis, em vulgaridade, em sensualidade, em vaidade. Que geração é essa, irmãos? Sabe uma coisa que me atormenta? Eu vou entrar no YouTube e aí tem um aplicativo maldito lá que aparece para mim 5 vezes eu estou vendo no YouTube, que é um tal de Kawaii e um tal de TikTok. Tem o tempo todo a gente dançando e vivendo de mostrar o corpo. Isso aí tem representado a nossa geração. Eu nunca vi tanta propaganda na minha vida que esse aplicativo. Isso tem moldado o caráter da nossa geração e tem representado a nossa geração. Essa é a juventude e a adolescência de hoje. Consegue passar 10 horas sendo alimentada pelo vento. Tem um acréscimo sequer, tem uma mudança, não tem um acréscimo de virtude, tem uma mudança de caráter nessas coisas, não contribui com nada, só vulgaridade. Isso quem está vendo, quem está fazendo, quer ser amado pela sua imagem. Isso tem caracterizado a nossa geração. E a gente lê a Bíblia e vê, porque a igreja é a casa do Deus vivo, porque nós somos templo do Espírito Santo, e Ele vem como chuva, como um rio, para saciar a nossa sede. Será, irmãos, que a gente crê nisso? Será que a gente crê nisso?
Será que a gente tem bebido dessa água? Fuja, irmãos. Abandone essas coisas. Abandone esse programa de televisão que só está destruindo a sua mente. Essa novela, esse Big Brother, esses aplicativos, está destruindo o seu coração. Pense só em ver um pouquinho, para ver se contribui com alguma coisa só um pouquinho daquilo. Só uma coisa boa contribui na nossa vida. E a gente perde a riqueza que Deus tem para nós por causa de tão pouco. Destrua essas coisas. Arranque a sua mão se for necessário, porque é melhor entrar no reino de Deus sem mão, sem pé, sem olho, sem celular, sem computador. Se banhe, se beneficie daquilo que Deus tem para nós. Ele promete, irmãos, que muita coisa vai acontecer se você se banhar nisso, se você mergulhar nesse rio. Sua vida vai mudar de fato. Creia no Senhor Jesus. Viva para o Senhor. Pregue esse Senhor, porque as pessoas aí fora estão desesperadas, procurando prazer. Estão agoniadas aí, procurando um jeito de consolar o coração delas. Sente com elas e pregue para elas. Não deixe elas pregarem para vocês. Deixe elas ensinarem vocês como é que vocês têm que viver. Vocês têm que pregar para elas. Deus nos abençoe, nos ajude a viver isso.